Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Flamengo anuncia a barca com 5 jogadores liberados para procurar outros clubes. Flamengo aceita liberar Carlinhos para o Vitória por empréstimo. Mengão tem sinal verde e está por detalhes de se reforçar com a chegada de craque da Premier League. Flamengo acerta mais uma contratação para o elenco feminino. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo, que virou um time mais consistente e criativo sob o comando do Felipe Luiz nos últimos jogos de 2024, já começa em 2025 mostrando que a evolução ainda está longe de bater no teto. Após ter a sua primeira temporada com o elenco, o técnico conseguiu incrementar a equipe com uma alta rotação ofensiva, de velocidade e trocas de movimentação, como ficou claro na vitória por 2-0 sobre o Volta Redonda, na estreia oficial dos titulares no Carioca. Da escalação do amistoso contra o São Paulo nos Estados Unidos, as novidades foram Léo Pereira, que voltou ao lugar do garoto Carbone após ter sido desfalque por um problema pessoal. Michael na vaga do Matheus Gonçalves e o Plata na vaga do Alcaraz, ambos por opção. Ao lado do Bruno Henrique e Gerson, os atacantes formaram um quarteto ofensivo que não guardava posições e se movimentava de forma constante. Reparem na imagem no início do jogo que o Gerson é quem ataca pela direita, o Michael está do lado oposto, o Bruno Henrique centralizado e o Plata flutuando em suas costas. Agora olhem na foto do primeiro tempo, segundos antes de sair o primeiro gol do Flamengo. O Gerson e o Michael é que estão pelo meio. Bruno Henrique está lá na esquerda ao lado do Alexandro, enquanto o Plata sai da direita e se infiltra pelo meio fazendo aquele famoso facão. Essa peça de flutuação por trás do centroavante é fundamental no esquema de jogo do Felipe Luiz. E a troca constante de diferentes jogadores fazendo a função confunde demais os adversários. Quando o Volta Redonda achava que conseguia encaixar a marcação, o Flamengo passava por uma nova mutação. Na volta do intervalo, o Arrascaeta entrou para ser esse cara, com o Gerson recuando para a volância no lugar do substituído De La Cruz. Com as trocas dos laterais, o time passou a jogar com o Plata bem aberto na direita e o Michael na esquerda. E com o Varela, conforme a imagem, e o Ayrton Lucas atacando por dentro. Na reta final, com o Alan substituindo o Michael, o Gerson voltou a ser um meia pela direita. O Plata inverteu e foi para a esquerda. E o Arrascaeta fazia flutuação nas costas do estreante Juninho. Felipe Luiz aplaudia bastante a cada movimentação que ele pedia e via os jogadores executarem. O domínio do jogo foi tão grande que o Flamengo em nenhum momento chegou a ter menos de 70% de posse de bola, terminou com 75%. E trocou 4 vezes mais passes do que o Volta Redonda. Foram 738 contra 177. Destaque para o Pulgar, que foi o líder nesse quesito com 91 passes, seguido pelos zagueiros construtores Léo Ortiz e Léo Pereira, com 84 e 82, respectivamente. O placar magro não traduziu o que foi a partida. O Flamengo teve, ao todo, 22 finalizações e 9 chances de gol, sem contar com a cobrança de falta do De La Cruz na trave por ter sido uma finalização de longe e no alvo, contra nenhum do Volta Redonda. Juninho não fez gol, mas pareceu ter sentido o nervosismo da estreia. Mas ainda assim, mostrou ser um jogador forte e rápido e que pode ser muito útil ao esquema ofensivo do Felipe Luiz. Outro destaque do sábado foi a volta do Arrascaeta e seus passes mágicos, mostrando que não vai sentir o peso da camisa 10. E lembrando que ainda tem Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo para entrar nesse time aí. Com a volta dos titulares, a vitória rubro-negra era esperada, mas sem levar um sustinho sequer e mantendo um alto nível de rotação e pressão, foi muito animador. Um ritmo que nem parecia de um time começando a temporada. A delegação voltou ao Rio de Janeiro ainda na noite de sábado e se reapresentou na manhã desse domingo no Ninho do Urubu.
O rubro-negro volta a campo na próxima quinta-feira, quando fará o seu primeiro jogo do ano no Rio de Janeiro e vai receber o Sampaio Corrêa às 21h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã. Um clássico equilibrado no placar em boa parte do tempo, mas marcado por muita confusão nesse domingo. Flamengo e Vasco, das quartas de final do Super 8, quase não chegou ao seu final, porque o time vascaíno alegou falta de segurança e chegou a deixar a quadra do Maracanãzinho durante o quarto período, quando o placar marcava 79-69 a favor do Mengão. A decisão de se retirar foi tomada depois que a torcida rubro-negra arremessou objetos em direção à delegação adversária, segundo lá os vascaínos. Apesar do clima tenso, o Vasco voltou para o jogo, só que abriu mão de quase todas as posses que tinha. Assim, fez seu protesto, mas escapou do que seria configurado como abandono. O Flamengo aproveitou para confirmar a sua vitória por 92-73 e avançar às semifinais. Classificado para as semifinais do Super 8, o Mengão vai enfrentar agora o Franca, que bateu o Pinheiros por 91-59 na tarde também deste domingo. A outra semi vai ser Minas e Brasília. Os destaques do Flamengo foram Chuck Johnson, com 20 pontos, Jordan Williams, 18 pontos e Alexei, 13 pontos. O quinteto inicial do técnico Gustavo de Conte foi Alexei, Chuck Johnson, Jonathan, Luiz Lucas Verti e Juan Miranda. O Flamengo acertou a contratação de mais um reforço para o futebol feminino. Trata-se de Vitória Almeida, atacante que estava no Valência da Espanha e se destacou bastante em Portugal anteriormente. Assinou seu contrato até 2026 e já está à disposição da comissão técnica para os treinamentos no Cefam. Natural de Roraima, Vitória deu seus primeiros passos no futsal, migrou para o campo de forma gradativa e rodou por clubes da região antes de acertar com o 3D da Amazônia, onde chamou a atenção e foi convocada para a seleção brasileira sub-20. Depois teve passagens pelo Japão e China até desembarcar em terras lusitanas. No primeiro ano, brilhou no Famalicão e marcou 25 gols em 24 partidas. O desempenho chamou a atenção do Braga, de Portugal, e a jogadora viveu grandes momentos por lá, com direito à conquista da Taça da Liga. Centroavante de 26 anos, com ótima estatura, boa movimentação e faro de gol apurado, a Vitória Almeida é um excelente reforço que tem um jogo aéreo muito bom, tem a finalização como ponto forte e chega da Espanha preparada para realizar o sonho de infância, que é vestir um manto sagrado. O Vitória está perto de confirmar a contratação do atacante Carlinhos, que aceitou a proposta para defender o rubro-negro baiano por empréstimo. E as partes agora ajustam somente as cláusulas para confirmar esse acerto. O Flamengo já sinalizou positivamente para a proposta dos baianos e, nesse domingo, anunciou que o Carlinhos está afastado enquanto define a sua situação. O jogador deve chegar em Salvador para fazer exames ainda hoje. A proposta envolve pagar integralmente os salários do Carlinhos, com opção de compra fixada em 4,5 milhões de reais. Como o atacante chega por empréstimo, o Vitória vai precisar pagar 1 milhão para contar com o jogador em jogos contra o Flamengo. Contratado no ano passado, após se destacar pelo Nova Iguaçu no Carioca, o Carlinhos tem vínculo com o Flamengo até o final de 2026. Ele soma 20 jogos e 5 gols com a camisa rubro-negra. No time do Vitória, ele vai chegar para substituir o Alejandro, artilheiro do time em 2024, que foi negociado. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente cresce muito o canal, eu conto muito com essa ajuda de vocês. E se você também não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, muito obrigado. O Flamengo anunciou na tarde desse domingo a sua primeira barca da temporada e 5 jogadores estão fora dos planos, afastados do elenco principal e liberados para procurarem outros clubes. Entre eles estão Carlinhos, atual artilheiro do Campeonato Carioca, com 3 gols, empatado lá com o Zé Vitor do Boa Vista.
E também o zagueiro Pablo, ex-Corinthians e Botafogo. O atacante de 27 anos tem contrato até o final de 2026 e recebeu proposta de empréstimo do Vitória, enquanto o zagueiro de 33 anos tem vínculo com o Flamengo até dezembro desse ano. Cria do Corinthians, o Carlinhos foi contratado a pedido do técnico Tite após brilhar pelo Nova Iguaçu no campeonato do ano passado, quando foi vice-artilheiro com 8 gols, atrás apenas do Pedro, que teve 11. Ele foi comprado por 600 mil euros, 3,2 milhões de reais na cotação da época, para ser o reserva imediato do camisa 9, pois o Gabigol estava suspenso naquele tempo pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. Foram 20 jogos e 5 gols com a camisa rubro-negra, mas nunca caiu no gosto da torcida. Já o Pablo está no Flamengo desde 2022, mas não repetiu o sucesso que fez lá no Corinthians. Foi comprado por 2,5 milhões de euros, 14 milhões de reais naquela época, do Lokomotiv, time da Rússia. O zagueiro disputou 51 jogos com a camisa rubro-negra em 3 anos. Não fez gols e nunca se firmou no clube, sendo alvo de críticas da torcida. No ano passado, esteve emprestado ao Botafogo e pouco jogou por lá. Os outros 3 jogadores afastados são o atacante Thiaguinho, de 23 anos, que foi contratado por 7 milhões na época, ainda para ser um destaque na base do Flamengo. Ele era a joia do Náutico em 2020, mas nunca se firmou também no profissional com a camisa rubro-negra. O lateral esquerdo Zé Wellington, de 21 anos, e o volante Caio Garcia, de 20, revelados pelo clube. Esse último foi o autor de um dos gols do título mundial sub-20 sobre o Olympiacos da Grécia aqui no ano passado no Maracanã. Os 5 jogadores ficarão treinando no Ninho do Urubu em horários separados do grupo principal, provavelmente no contraturno do elenco. O Flamengo emitiu a seguinte nota para a imprensa. O Clube de Regatas do Flamengo informa que os jogadores Caio Garcia, Carlinhos, Pablo, Thiaguinho e Zé Wellington estão autorizados a negociar com outros clubes. Durante esse período, os jogadores vão treinar em horários alternativos no Centro de Treinamento Jorge Lau e terão à disposição toda a estrutura do clube. O garoto Lohan, de 18 anos, não está nesse grupo e vai ficar revezando entre o sub-20 e o elenco principal, enquanto o Flamengo negocia uma saída dele por empréstimo ou venda. O CSKA da Rússia também mantém conversas com o Flamengo para tentar comprar o jogador por 8 milhões de euros. A forma de pagamento é que está atravancando o negócio. Segundo o portal Coluna do Fla, o mais querido recebeu um impulso muito bom para fechar com o Jorginho, atualmente no Arsenal da Inglaterra. O clube inglês aceitou liberar o volante ítalo-brasileiro de graça para o time rubro-negro. Boa notícia. De acordo com o jornalista Renan Moura, o Flamengo avançou nas negociações para contratar o Jorginho. Isso porque o mais querido está discutindo os termos salariais com o volante. Além disso, a equipe inglesa está ciente do desejo do jogador e decidiu liberá-lo, já que o Jorginho tem contrato apenas até 6 meses a mais. A negociação entre Flamengo e Arsenal segue o mesmo modelo da conversa do mais querido com a Juventus da Itália sobre o Danilo. Isso porque o defensor de 33 anos tem vínculo com o clube italiano até junho desse ano. Assim, a Juventus vai rescindir o contrato do brasileiro para que o jogador acerte imediatamente com o time rubro-negro. O Flamengo decidiu contratar um novo meia para a temporada de 2025, com a chegada do diretor José Boto. Atualmente, o mais querido não conseguiu avançar nas negociações para renovar o contrato do volante chileno Éric Pulgar. Com isso, para evitar um buraco no elenco, o dirigente português já busca uma nova reposição nessa janela. Jorginho tem uma carreira vitoriosa no futebol europeu. Após se destacar no Napoli da Itália, o volante foi comprado pelo Chelsea da Inglaterra. Além disso, ele também jogou pelo Arsenal e foi campeão da Eurocopa com a seleção italiana. Por fim, vale mencionar que o ítalo-brasileiro chegou a ser eleito o 3º melhor jogador do planeta em 2021. O Jorginho vai ter um contrato com o Flamengo de 3 temporadas, e corre nos bastidores que o BAP ofereceu R$ 1.880.000 de salários para o jogador vir para a Gávea e o jogador aceitou a proposta do clube.
Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Jairo Batista, que fez 67 anos no dia 22 desse mês. Parabéns, Jairo, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu amigo. E também para a esposa do meu amigo João Martins, a Dileia Sardinha Martins, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Dileia, muita saúde, muitos anos de vida para você, querida, tudo de bom. Comemore bastante o seu dia e não esquece de mandar um pedaço desse bolo aí para mim. Parabéns, Dileia, tamo juntos, um abraço. Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!